Eu tive acesso, né, às informações aí de bastidores do contrato do Ancelotti, sei a multa rescisória, vou falar sobre a multa para vocês, dá uma tranquilidade em relação ao meio do ano, para não perder o lateral, mas, né, tem um problema. Eu apurei a multa rescisória de Fabrício Ancelotti no Corinthians e também fui apurar aquilo que vocês me perguntaram. Né? Vocês perguntaram qual o valor da multa e se o Corinthians tem prioridade para renovar com ele após o fim do contrato. Para você que não viu ontem, o Ancelotti ganha no Corinthians R$486 mil por mês, né? Sendo 200 e pouquinho de CLT, mais 200 e pouco de imagem. Né? Então, a soma dá 486. Lembrando que a imagem é dividida em 10 vezes. Uma imagem de 400 mil dólares, tá? E, além disso, ele ganhou $200 mil em luvas. Isso foi à vista, né? O Corinthians deu 1,1 milhão para ele, ali aproximadamente, tá? Para assinatura do contrato. O Ancelotti assinou o contrato até o final do ano. Ele tem algumas multas no Corinthians, tá? As multas não trazem preocupação nenhuma ao torcedor corintiano. 100 milhões de euros para fora, né? 613 milhões de reais. Nenhum clube lá de fora vai pagar isso por um lateral. E também, se ele tivesse proposta lá de fora, não teria voltado para o futebol da América do Sul, tá? E a multa para o futebol brasileiro é de 300 milhões de reais, tá? Em euros vai dar 48 milhões de euros. Então, nenhum clube do futebol brasileiro vai pagar mais de 48 milhões, um pouquinho mais de 48, aproximadamente 48, mas enfim, quase 50. Nenhum clube do futebol brasileiro vai pagar isso por um jogador já veterano, tá? Veterano não, né? A gente costuma falar veterano, acima dos 30 veteranos, se for essa categoria, sim. Então, em questão a perder o jogador, né? A multas rescisórias estão aí, e o Corinthians não vai perder, né, o Fabrício Ancelotti. E agora vem a notícia que eu achei meio assim, a mais talvez problemática, né? Não existe no contrato nenhum gatilho, nenhuma cláusula de prioridade para o Corinthians numa renovação ou de compra. Eu acho que o Corinthians deveria ter colocado. Se para mim o Corinthians talvez acertou no tempo de contrato, porque você já tem 3 laterais que não jogam nada. Tudo bem que os Dias, né? Quando eu falo família Dias, sabia que o cara jogava bem. Você faz um contrato de 1 ano, legal, só que você deixa ali engatilhado um segundo contrato, entendeu? Você deixa engatilhado ali uma renovação. Por exemplo, atingiu tantos jogos como titular, é obrigado a renovar por mais 1 ano. Atingiu tantas assistências, ganha um aumento. Faz os gatilhos, não tem nada disso. É um contrato cru, R$486 mil, e não tem gatilho para renovação. O Corinthians não tem prioridade na renovação do Ancelotti. Tipo, ele só pode ir para outro clube se a gente quiser. A prioridade é nossa, da gente chegar e pagar aqui para ele aqui mais tanto aqui de luvas, mais 1 milhão de luvas, não sei, e tá tudo certo. Mais $200 mil de luvas, tá tudo certo, ele é nosso, renova por mais 1 ano. Não tem isso no contrato do Ancelotti, que eu acho um pouquinho meio arriscado, né? Então, porque a gente tem um jogador que o Corinthians não tem prioridade de renovação, e além de não ter prioridade de renovação, é um jogador que não tem salário alto. Então tem essa questão hoje aí que envolve, né, bastante o contrato aí do Fabrício Ancelotti, né? Do Fabrício Ancelotti, jogador lateral esquerdo que chegou muito bem, né? Estreou contra o Mirassol, deu assistência, né, para o gol do Memphis, depois deu uma assistência na semifinal contra o Santos, então ele deu assistência nas quartas de final, deu assistência na semifinal, e no primeiro jogo da final contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele anulou o Estevão, fez um partidaço, o nosso querido lateral aí, o Ancelotti, beleza? Então tá aí para vocês a informação aí do Ancelotti. Vamos passar aqui agora, porque a outra.
É. Peraí. Vladimir, é você? Bidu? Bidu, velho. Os caras meteram 3 anos, né? Assim, no Corinthians, velho. É o famoso 8 ou 80. Vamos mandar embora o Bidu. Apesar que eu falei que essa informação ela não procedia, tá? Não lembro quem deu na época, mas eu cheguei e falei, a informação que eu tenho é outra. Não tenho esse tipo de informação. Mas, pô, o contrato do Bidu vai até o final do ano. Até o final do ano. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com alguém. Eu pergunto para você, torcedor corintiano, se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir. Vocês ouviram alguma coisa que alguém quer o Bidu? Tirando o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica? Eu não ouvi. Eu não ouvi ninguém. Quem que tá desesperado para contratar o Bidu? Tá? Ó, estamos de olho no Bidu. Também não vi ninguém, né? Aí, os caras resolvem renovar com o Matheus Bidu por 3 anos. 3 anos. Essa diretoria tem algum problema de fabricação. Por quê, velho? É inadmissível que o Corinthians renove por 3 anos com o Matheus Bidu. Me coloca para negociar. Tira o Fabinho Soldado e põe o Samir General. Me coloca para negociar. Senta aí, Biduzinho. Beleza? Então, o negócio é o seguinte, meu irmão. Você tem contrato até dezembro, né? Você sabe que nós estamos em fevereiro ainda, né? Enfim, essa conversa começou em fevereiro. Você sabe que nós estamos em fevereiro ainda, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Sim, 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 Samir General, sim. Seu contrato vai até dezembro. Então tem 10 meses ainda, beleza? 10 meses. 10 meses. O negócio é o seguinte, nós vamos te oferecer uma renovação aqui por mais um ano. Então você vai ficar garantido aqui no Corinthians, tá? A partir de hoje. Começou em fevereiro a negociação. A partir de hoje, você vai ter mais 22 meses de contrato com a gente. 22. Presta atenção, Bidu. 22 meses você vai ter de contrato agora com a gente, porque nós vamos estender até o fim de 26. Mas pega essa, meu irmão. Tem que falar assim para ele. Pega essa, meu irmão. Exclusivo. No seu contrato vai ter alguns gatilhos exclusivos. Por exemplo, se você atingiu tanto número de jogos, pá, a gente renova até o fim de 27 contigo. Beleza? Se você jogar esse número de jogos aqui até o fim de 27, nós já estamos falando aí, meu amigo, hein? Nós já estamos aí falando já de 34 meses, tá? 34 meses, já pulou de 22 para 34. Beleza? Ah, beleza, pô, tá ótimo, pô. E é o seguinte, hein? O seu aumento, você vai ter direito a 22 meses de contrato a partir de hoje, aqui, de fevereiro. Tá certo? 22 meses. Os 10 que você tem ainda no final do ano. Só que tem uma coisa: esses 10 meses que até o final do ano, até dezembro, você vai ganhar um aumento, filho. Pô! Vem cá, sabe, general, vem cá. O teu aumento de março, teu salário já está renovado, já é outro. Então você vai ter agora, a partir de hoje, 22 meses com esse salário aqui, ó. Gostou? Ele ia até chorar. Ele ia até chorar. Tô falando a real. E se ele falasse não, muito obrigado. Espero que você mostre seu profissionalismo até o final do ano, quando a gente precisar. Se quiser, se chegar uma proposta no meio do ano, nos traga, que nós vamos ajudar aí, né, na sua saída. Conte conosco e tá tudo certo. Mas não. Renovar um ano, repito, um ano, ele ficaria 22 meses ainda no Corinthians com um novo salário. Mas nem o Maurício de Souza deu um contrato desse pro Bidu, velho. Nem o Maurício de Souza. Nem o Maurício de Souza daria um contrato desse pro Bidu. Entendeu? E é o seguinte, velho. Não quer ficar? Tchau, filho. Vai embora.
Entendeu? Vai embora. Não quer ficar, vai embora. Vai embora. Você acha que não tem um lateral para ser reserva do Ancelotti no mercado? E outra, essa base do Corinthians que está abandonada, largada, né? Não venderam o lateral lá, o Denner? Não tem, o sub-20 não tem um lateral, porque o Denner era do 17. É brincadeira, né, velho? Mas beleza, talvez eu esteja errado de novo. O que eu falei ontem serve para hoje, tá? O Bidu tá jogando bem. O Green, o Bidu jogando bem é uma coisa. O Bidu jogando bem é uma coisa. E o Bidu renovando por um ano é uma coisa. O Bidu renovando, quem sabe por 2 anos, até a gente fique bravinho, mas aceite. Bom, nós estamos falando de o Bidu 3 anos, fora esse ano. Se contar esse ano, são 4. Porque o ano está começando, nós estamos em março. Não dá, meu irmão. Desculpa, não tem. É indefensável essa questão de dar um contrato de 3 anos para o Bidu. Anotem e me cobrem. O fim do Bidu é mais um emprestado com o Corinthians pagando salário, tá? E o pior, vão ser 3 anos assim. Vai para o Cuiabá, volta para o Sport, vem para o Corinthians, vai para o Figueirense, volta para o Avaí, né? Cruza ali. Vai ser assim. 3 anos desse jeito. Porque o Bidu não tem nível para jogar no Corinthians. Ele tá aí porque não tem outro. A gente sabe que funciona dessa forma. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo aquele giro de informações do Corinthians, trazendo aí a renovação de contrato de Fabrício Angelelli, jogador aí argentino que veio do Getafe, e também trazendo a renovação aí de lateral esquerdo aí, Matheus Bidu. Mas antes de falar dessa renovação de contrato desses jogadores, vamos falar um pouco do derby que acontecerá aí dia 27, na próxima semana, quinta-feira, a final do Paulistão 2025, na Neoquímica Arena, diante do Palmeiras. No primeiro jogo, o Corinthians venceu no Allianz Parque por 1-0, e agora o Corinthians, com esse resultado, é campeão. Acredito eu que o Timão possa não ser campeão se entrar de salto alto, se entrar com aquele oba-oba, aquele tal de já ganhou, aí perde o título pro Palmeiras, porque Abel é muito inteligente. E ele, quando diz que o Rafael Veiga precisa jogar mais, que o Estevão precisa jogar mais, isso ele está incentivando os jogadores a mostrar mais. Então, não pense que o Palmeiras é um time que está desanimado com essa final, que não tá, hein? Se o Corinthians não jogar como jogou no Allianz, perde esse título. Eu sempre gosto de lembrar aqui, refrescar a cabeça do torcedor corintiano, que em 1993 o Corinthians venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras de 1-0, depois tomou uma virada de 4-1. Inclusive o craque Neto estava nesse jogo. Então tem que tomar todos os cuidados possíveis. Se o Corinthians jogar fechadinho, se o Corinthians jogar taticamente e coletivamente, é impossível o Palmeiras ganhar, porque o Corinthians em casa é muito forte. A defesa do Corinthians melhorou muito. Gustavo Henrique e Félix Torres deu muito certo essa defesa. Gustavo Henrique retornou de lesão e tá jogando uma barbaridade. Tem time de olho nele. O Grêmio já está estudando o contrato de Gustavo Henrique e está tentando levar o jogador para o Grêmio. O Grêmio precisa de um zagueiro e Gustavo Henrique está na mira do Grêmio. Um baita de um zagueiro. E Mateuzinho, que não jogou bem, Mateuzinho, que não estava jogando bem, contra o Palmeiras não comprometeu, contra o Palmeiras foi muito bem. Não foi porque tirou aquela bola do Rafael Veiga em cima da linha, não. É porque taticamente ele funcionou. E ele não tem funcionado para mim. O Corinthians precisa ir ao mercado buscar um lateral direito, porque o Mateuzinho falta qualidade técnica para ser titular com esse manto sagrado do Timão. O meio-campo do Corinthians, ele acabou anulando o Rafael Veiga, né, do Palmeiras, porque Ranieri na cabeça de área, José Martins e André Carrillo naquele meio campo, eles tomaram conta, dominou o meio campo do Palmeiras. Aí fechando vem a grande sacada do técnico Ramon Dias, de ter tirado o Rodrigo Garro, porque
não está 100% recuperado de lesão. Ele acabou tomando infiltração para jogar contra o Santos, jogando no sacrifício, jogando no esforço, na dedicação. Mas quando o Ramon Dias tirou o Rodrigo Garro e colocou no meio campo, afastou o Memphis para fazer o papel do Rodrigo Garro e colocou o Romero na frente com o Yuri Alberto, acertou em cheio, porque Romero e Yuri Alberto abafou o Palmeiras. Quando o Palmeiras ia sair jogando, eles corria, cercava, fazia o cerco ali e o Palmeiras não conseguia sair jogando. Aí você vai para lateral esquerdo, que lateral, hein? Que lateral esse que o Corinthians contratou, esse tal de Fabrício Angileri, que veio do Getafe, tem 31 anos, é um jogador espetacular, joga muito, anulou o Estevão, colocou o Estevão no bolso, colocando o Estevão no bolso na lateral esquerda, o Estevão não tinha como fazer a jogada. Aí você veio no meio de campo, o Carrillo anulou Rafael Veiga. A construção de jogo do Palmeiras são esses dois jogadores, Rafael Veiga e Estevão. Eles foram anulados, por isso que o Palmeiras não teve criatividade. E o Corinthians precisa fazer da mesma forma. Eu, se eu fosse Ramon Dias, eu não mexeria no time que jogou contra o Palmeiras. Eu ia trazer esse time, o mesmo time, escalar na Neoquímica Arena. Aí já no segundo tempo, o Corinthians ganhando o jogo de 1-0, colocava o Rodrigo Garro, que o Rodrigo Garro é um cara decisivo. Mas por enquanto eu escalava o mesmo time, porque o Corinthians não precisa do resultado. O resultado do Corinthians já foi construído. O Palmeiras que precisa do resultado. E se o Palmeiras sair pro jogo, o Corinthians no contra-ataque vai lá e marca o gol e acabou a final do Paulistão. Por que o Ramon Dias escalou esse time no Allianz Parque? Porque Ramon Dias, aquele jogo para ele era muito decisivo. Se ele perdesse o jogo de 2 ou 3-0, uma diferença de 3 gols, o que acontecia? O Corinthians tinha perdido o título paulista e Ramon Dias tinha perdido seu emprego. Então, todo cuidado é pouco, porque Abel, aquela frase é muito pertinente. Cabeça fria e coração quente. É de quem? É do Abel. Então, o Corinthians não entra com tal de oba-oba, senão perde esse campeonato paulista. E nós precisamos de quebrar essa hegemonia do Palmeiras para não ser tetra. E, sobretudo, o Corinthians sair dessa fila de 6 anos sem conquistar título, a maior após 1977. Corinthians, em 2020, seria tetracampeão paulista. Nos tempos modernos, isso não aconteceu até hoje. E dessa vez é o Palmeiras que está do mesmo lado e o Corinthians precisa quebrar essa hegemonia palmeirense. Falando em Fabrício Angileri, que acabou anulando o Estevão no jogo do Allianz Parque, ele ganha no Corinthians, segundo aí o Samir Carvalho, né? Quase 500 mil reais, 200 de CLT e quase 300 de direito de imagem, né? E ele tá fazendo uma temporada no Corinthians espetacular. Apenas 3 jogos. O primeiro contra o Mirassol nas quartas de final do Paulistão, cruzou a bola na cabeça de Mendes Depay para fazer 2-0. O segundo contra o Santos na Neoquímica Arena, ele fez um passe espetacular para o Rodrigo Alves fazer 2-1 Corinthians. E no jogo contra o Palmeiras, ele anulou o Estevão. Então, um jogador espetacular, que o Corinthians já mira sua renovação de contrato. A multa dele para o mercado europeu é de 100 milhões de euros. E para o mercado brasileiro, em torno de 48 milhões de euros, que dá em torno de 300 milhões de reais. Então, o Corinthians já estuda essa possibilidade de fazer essa renovação. Timão também está renovando o contrato do lateral esquerdo, Matheus Bidu. O contrato dele termina esse ano e o Corinthians já está renovando aí, estendendo o contrato aí praticamente mais 3 anos de renovação, né? Então, para mim, eu acho que o Corinthians está errando. Porque se o Corinthians já está mirando renovar o contrato de Fabrício Angileri, não precisaria renovar o contrato de Matheus Bidu, porque tecnicamente é muito fraco. Será que no mercado não tem um outro lateral, né? Um outro lateral esquerdo para ser reserva do Fabrício Angileri? Será que a base do Corinthians não tem? A gente precisa de pensar. Para mim, Corinthians poderia liberar Matheus Bidu, liberar também o Hugo e liberar o Diego Palácio. Aí enxugar a folha salarial e com esse dinheiro, com essa liberação desse jogador para outro clube, o Corinthians poderia contratar um outro lateral espetacular
para ficar ali brigando com o Fabrício Angileri pela titularidade. Fabrício Angileri eu sabia. Ramon Dias indicou um cara muito bom de bola. Corinthians ganhou muito e como foi indicado pelo técnico Ramon Dias, com certeza é cara de confiança do Ramon e chegou para ser titular. Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácio, eles não vão jogar mais no Corinthians, pode esquecer. Essa renovação de contrato com o Matheus Bidu de 3 anos, que mais esse ano dá quase 4 anos, é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora, porque esse cara não vai jogar. E quando o Fabrício Angileri tiver suspenso ou com lesão, esse cara entra e não dá conta. Eu escutei um jornalista, acho que é gaúcho, falar que a coisa ruim de você ter um cara no time que não corresponde é que em algum momento você vai precisar dele. E aí ele vai te deixar na mão. E eu concordo plenamente. Corinthians precisa ir ao mercado, tá tentando aí contratar um zagueiro, porque o Ramon Dias pediu, né, para a diretoria do Corinthians um zagueiro qualificado. Então o Timão tá tentando aí o Patrick, né, que joga no Novo Horizontino, jogou no Paulistão, tem 25 anos, e é um zagueiro canhoto de uma boa técnica. Também o Timão tá tentando se reforçar no ataque. Tá tentando aí a contratação de Fabinho, que joga no América Mineiro, só que a transferência dele é cara, né? Então o Atlético Mineiro também tá de olho, tá tentando a negociação. O Corinthians tá no mercado. E sinceramente o Ramon Dias para mim acertou nessas pontualidades de contratar jogador. Quem pediu um lateral esquerdo, infelizmente muito tardiamente demais o Corinthians mais contratou, né, que foi na última semana da janela que fechou dia 28 de fevereiro. Ele quer um zagueiro que a diretoria do Corinthians dormiu, já era para ter contratado faz tempo. Ele quer um lateral direito, já era para ter contratado, que Mateuzinho é fraco demais tecnicamente. E ele pediu o lateral esquerdo, conseguiu, e falta os 2 atacantes aí de beirada, né, de velocidade. Então o Corinthians precisa o quanto antes, né, fazer essas contratações para ter além de um elenco qualificado, além de um time qualificado, ter um elenco também. Porque apesar do Corinthians ter sido desclassificado de forma precoce da Taça Libertadores das Américas para o Barcelona de Guayaquil, né, na Neoquímica Arena, na verdade o Corinthians perdeu o jogo, foi lá de 3-0 no Equador, na Neoquímica Arena ganhou de 2-0, mas não foi suficiente, teria que reverter a diferença de 3 gols. O Corinthians ainda tem uma competição sul-americana que é a Sul-Americana, uma competição internacional que é a Sul-Americana. Então, Timão, se conquistar é um título inédito, e então a gente precisa de reforçar, de qualificar para buscar um título importante. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians tem condições de ganhar um título nacional ou internacional esse ano 2025? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no canal para você deixar seu comentário, deixar seu like também, que para você pode ser apenas um like, mas para a gente é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade, porque todos os dias a gente traz atualizações do Corinthians e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.